Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu estou trazendo a história da Lady Anne. Então, bora começar? Nessa época, a Lady Anne tinha 21 anos, ela já tinha se formado na faculdade, mas ela mantinha os laços que ela fez na faculdade com as amigas muito forte e muito presente. Elas saíam juntas, comemoravam um aniversário, uma ia casar, as outras foram madrinhas. Então, elas fizeram uma amizade muito bonita durante a faculdade e durante esse período fora da faculdade, elas andavam muito juntas também. Então, isso foi fazendo com que a amizade se fortalecesse cada vez mais. A Lady Anne tinha saído de um relacionamento onde ela teve várias questões nesse relacionamento. Foi um relacionamento que ela descobriu várias traições, o cara era mais velho e acabou manipulando várias coisas, ela estava muito chateada, muito machucada. Estava um pouco triste dentro de casa e, para completar, a mãe não estava nada bem, tinha descoberto uma doença e a Lady Anne ficou cuidando da mãe durante esse tempo. Em uma reunião que a Lady Anne foi com as amigas comentaram que no mês seguinte elas queriam viajar e estavam programando uma viagem já porque elas entrariam de férias. E a Lady Anne, por coincidência, ela também entraria de férias. Então, as meninas começaram a convidar a Lady Anne. E a Lady Anne meio pensativa, falando, poxa, eu tenho que cuidar da minha mãe, sabe? E as meninas incentivando, não, às vezes você consegue pagar alguém para ajudar a cuidar, seu pai ajuda, vamos viajar, você está precisando se cuidar, tem tanto tempo que você não sai, né? Você acabou de sair de uma relação péssima, está cuidando da sua mãe, você precisa espairecer um pouco. A Lady Anne pensou um pouco, conversou com o pai e ficou estabelecido que ela iria viajar junto com as meninas. A partir daquele momento, elas começaram todas empolgadas a verificar pacotes e planos de viagem que seria legal. E elas encontraram um pacote muito legal que iria para Porto Seguro. Seria um pacote de R$900 com quarto triplo que teria várias coisas inclusas. Então, teria um churrasco na primeira noite para interação de todo mundo que estava naquele ônibus, com direito a bingos, brincadeiras. A galera que quisesse comprar cerveja poderia comprar para conversar. Teria um dia da pizza com todo mundo junto também. Teria os translados para as praias. Então, por exemplo, elas ficariam situadas na praia de Coroa Vermelha. E a gente sabe que lá em Porto Seguro tem a praia do Axemoá, tem a Arraial da Ajuda. Então, teria, além de tudo, os translados com o ônibus para esses outros locais também. Então, ficaria uma coisa muito certinha que elas conheceriam outros locais sem precisar pagar Uber, táxi, van, e isso seria muito mais confortável para elas. Elas compraram e esse foi o combinado. Vou colocar aqui o nome das amigas da Lady Anne de Renata, Fabiola e Jéssica. Bom, a Renata e a Fabiola iriam dormir no mesmo quarto que a Lady Anne e a Jéssica convidou a mãe para ir junto com elas na viagem e um outro rapaz para ir junto também, que era um amigo de todas em comum. As meninas normalmente sempre andavam em 5 amigas, porém, uma dessas amigas, a Natália, não conseguiria ir nessa viagem, pois ela estava quase que a ponto de ganhar um bebê. Então, ela já estava no 9º mês e ela não queria arriscar com a viagem e ela acabou ficando. As meninas super empolgadas criaram um grupo com todo mundo, inclusive com a Natália que tinha ficado, porque a Natália queria saber notícia de tudo, elas estavam se divertindo, sabe? Queria que mandasse foto para poder comentar, falar, tava super divertido. Chegando lá, elas saíram de madrugada, chegou lá de manhãzinha, se estabeleceram nos quartos e foram tomar o café da manhã que já estava sendo servido no hotel.
A primeiro momento, no itinerário ali do que eles iriam fazer, na programação daquele combo que elas compraram, estava como tempo livre. Então, elas decidiram, como elas estavam um pouco cansadas, que elas iriam na praia logo à frente. Nessa programação que elas compraram, também estava incluso o almoço durante todo o período de estadia, o almoço dentro do próprio hotel. Então, nesse dia ficou combinado que elas iriam na praia, voltariam para almoçar, depois voltaria para a praia de novo, para curtirem. E foi tudo ótimo. Porém, quando chegou a noite, era o momento daquele churrasco com todo mundo. Então, era um churrascão para o pessoal que estava no ônibus também. Então, tinha mais gente, tinha galera jovem, galera mais velha, todo mundo interagindo. Só que as amigas da Leidiane não queriam participar desse churrasco. Elas queriam porque queriam ir na Passarela do Álcool em um dia que não estava programado. E dentro da programação da viagem, já tinha um dia para ir na Passarela do Álcool. Já estava combinado esse dia. Porém, elas não queriam ir naquele dia do combinado. Vamos supor que elas chegaram lá na segunda. Na quarta, elas iriam para Passarela do Álcool, mas elas não queriam. Elas queriam ir na segunda. Então, a Leidiane falou, olha, não vou com vocês. Eu prefiro ficar aqui e curtir. Porque, assim, a Leidiane tinha levado, vamos supor, cerca de R$ 500 a mais, que ela iria utilizar para o dia que não fosse ter programação à noite, para ela comer alguma coisa, se ela quisesse sair, tomar uma bebida. Mas ela não queria ficar comprando lembrancinha, esse tipo de coisa, porque esse não era o objetivo da viagem dela. O objetivo da viagem dela era ela se curtir, viajar, ficar feliz. A mãe estava mal, então ela ia voltar, cuidar da mãe, então ela queria espairecer. Ela não tinha necessidade de ficar comprando muita coisa. E ela queria economizar. Então ela falou, não, porque vai dar gasto, vai ter que pagar uma van para poder levar, depois voltar para cá. Lá eu vou ter que comer alguma coisa que não está dentro do programado. E no churrasco já ia ter tudo, ela só ia pagar as bebidas, né? As cervejas que ela bebesse. Leidiane, então, ficou ali com o pessoal, conseguiu se enturmar, foi super bem recebida. A galera era uma galera muito divertida. Eles brincaram de bingo, de adedanha, conversaram, riram, beberam. E como eles estavam fazendo isso? Tipo no hall ali, numa varanda que tinha do hotel, eles estavam muito próximos. Então, quem queria ir dormir, já ia subindo para dormir. E eles nem escutavam barulho de nada, porque a galera estava num espaço separado, a pessoa poderia dormir tranquilo. Então, a Leidiane foi lá, comeu, se divertiu e subiu para dormir. Não terminou muito tarde também essa reunião com a galera, no máximo 11 horas. Ela foi dormir. Nesse mesmo dia, como as amigas tinham ido para a Passarela do Álcool ali, elas voltaram tarde da noite, chegaram mais de 2 horas da manhã no quarto. Fizeram um pouco de barulho, mas isso não incomodou a Leidiane e elas foram dormir. E no outro dia de manhã, já tinha uma viagem programada logo de manhã cedinho para eles irem para a praia do Axé Moá. E a Leidiane queria muito ir lá. Então, já estava programado para eles saírem no máximo 8 horas. O café da manhã era servido de 6 às 8. Então, a Leidiane já colocou o telefone para despertar, para ela acordar cedo, tomar um banho, se trocar, tomar um café da manhã e só esperar o ônibus para eles irem para outra praia. E ela estava super empolgada. Nesse meio tempo, ela levantou, chamou ali as meninas, mas as meninas falaram que não iria porque elas estavam cansadas e iriam dormir até mais tarde. A Leidiane falou, não vou deixar de ir porque está dentro do combinado e eu vou. Então ela desceu, tomou o café, reuniu com aquela mesma galera que ela estava na noite anterior, pegou as coisinhas dela, subiu dentro do ônibus e foi com a galera. Estava programado também que na hora do almoço eles iriam voltar com o ônibus a almoçar e na parte da tarde estaria livre para eles irem para onde quisessem. E muito provavelmente a Leidiane já tinha imaginado que ela iria para aquela praia logo à frente, que ela não precisava andar muito. Então, no momento ali que ela foi almoçar, que o ônibus retornou daquele passeio, que foi muito legal e tal,
ela encontrou com as meninas, conversou, mas ela percebeu que as meninas estavam com um clima um pouco diferente com ela, não estava muito bem com ela. A Leidiane já tinha imaginado que era porque ela estava se enturmando muito mais com a galera do ônibus do que com as meninas. Mas a Leidiane pensou, poxa, eu estou fazendo o que está dentro do combinado. Não é que eu passei a reunir com os amigos e dei as costas para ela. Eu fiz amizade com o pessoal do ônibus justamente porque elas não estavam seguindo a mesma programação. E, tipo assim, basicamente, todo mundo do ônibus estava seguindo a programação do ônibus porque todo mundo ali tinha comprado um pacote. Apenas as amigas da Leidiane que não estava seguindo. Então, não faria muito sentido. Então, a Leidiane percebeu que as meninas não estavam muito bem com ela ali naquele almoço, mas ela também não ficou insistindo nem falou nada. Na parte da tarde, todas decidiram ir na praia que estava logo à frente do hotel, então ela conseguiu interagir com as amigas, mas também com o pessoal do hotel que estava lá. Já na parte da noite, a noite nesse dia estava livre também e as meninas queriam sair para poder comer alguma coisa. Então elas escolheram um bairro para poder ir e neste momento a Leidiane foi junto com as meninas. Falou, não, a gente vai e tal. E nisso as meninas querendo novamente fazer uma programação mais cara, uma pizzaria mais cara. A Leidiane tinha visto outras opções, mas a Leidiane também pensou, não vou ser a chata também, a gente vai, eu como aqui com elas, tudo normal. E logo no outro dia de manhã, no terceiro dia, teria novamente uma nova viagem com o transporte através do ônibus que pegava na porta do hotel, levava e seria em Arraial do Ajuda. E, novamente, as amigas não queriam ir nessa viagem, elas queriam fazer outra coisa. E aí, novamente, Leidiane se afastou das amigas, foi com o pessoal do ônibus e as amigas foram fazer outra programação. Nesse mesmo dia, à noite, as amigas da Leidiane queriam muito ir numa espécie de aquário que tinha em Arraial da Ajuda. E era um aquário muito bonito, mas que durante esses dias que elas foram, teria umas exposições diferentes, uns monumentos de museu, um museu aquático que estava fazendo lá. E a entrada estava com um valor muito caro. Era coisa assim de R$ 120 por pessoa só para poder entrar dentro do aquário. E nesse momento, Leidiane me falou, não ia gastar esse valor, R$ 120, para poder entrar no aquário para ficar vendo peixe, vendo as coisas. Acho muito bonito, acho que a gente precisa estudar sobre isso. Realmente é muito lindo de ver, de estar lá dentro, mas não era uma coisa que eu queria fazer naquele momento. Eu não estava na vibe de ir para um aquário e pagar R$ 120. À noite não teria programação dentro do combo que eles haviam pago, mas a galera do ônibus resolveu se reunir para poder beber num barzinho, num lugar legal que tinha ali. E a Leidiane já pensou, prefiro mais essa programação da galera do que ir para o aquário e pagar R$ 120. Então ela juntou com a turma, eles acabaram por ser uma turma grande. Eles conseguiram pegar uma van e pagar R$ 20 cada pessoa para ir para voltar para o barzinho que eles queriam. Era algo muito legal, então compensaria muito mais para a Leidiane. E a Leidiane foi com a galera. E ali, quando estava todo mundo reunido, a galera pensou, cara, a gente podia ficar aqui até mais tarde e ver o nascer do sol. E aí todo mundo apoiou a ideia, todo mundo queria realmente, ver o nascer do sol vai ser muito bom. Então eles ficaram no barzinho até certo horário, voltaram de van, tomaram um banho no hotel e voltaram para a praia todo mundo junto para poder ver o nascer do sol. E a Leidiane aproveitou demais, aproveitou muito. Diz ela que não ficou cansada nesse dia, que ela basicamente virou, que ela ficou realmente acordada e pensando assim, daqui a pouco eu tenho que voltar para minha cidade. Então eu durmo dentro do ônibus, eu não vou dormir aqui não. Então ela viu o nascer do sol, voltou, no hotel tinha uma piscina, entrou na piscina, curtiu de tudo um pouco. E aí quando ela voltou pro hotel, ela encontrou com as amigas e as amigas conversaram com ela e falaram que estava muito chateada e decepcionada com a Leidiane, porque a Leidiane estava virando as costas para as amigas
enquanto estava se aproximando de pessoas que ela nem ao menos conhecia direito e que só estavam no mesmo ônibus que ela. A Leidiane também ficou muito chateada porque esse não era o real motivo dela estar próxima das amigas. E, inclusive, uma das amigas falou na cara da Leidiane que ela só estava com aquela turma para poder beber, para poder curtir, que o fato dela ter acabado de terminar estava fazendo com que ela bebesse e ficasse com a turma beberrona. E a Leidiane ficou muito chateada com essas palavras, porque não era esse o intuito dela, nem o motivo dela estar com o pessoal. E a Leidiane falou: ai, Rayane, eu sei que eu não tenho que ficar justificando nada, né? Eu posso simplesmente ir onde eu quero, fazer o que eu quero, porque eu paguei o pacote, eu quero fazer o que está dentro do combinado. E elas não. Mas eu comecei a falar, me justificar, conversei com as meninas, falei: olha, não é por esse motivo, vocês estão fazendo tudo fora do programado. Eu trouxe um valor em dinheiro, mas eu não quero ficar gastando com coisas desnecessárias, sendo que eu já paguei um combo. E aí as amigas aceitaram a resposta dela, mas assim, se mantiveram meio que chateadas quando elas retornaram no mesmo ônibus. Elas estavam demonstrando estar chateada com a Leidiane. Quando elas chegaram na cidade delas, elas ficaram estranhas. A Leidiane chegou aí no aniversário de uma delas, ela foi convidada, mas ficou aquela coisa meio estranha. E aquela amiga, a Natália, que havia ficado e nem tinha participado de nada, chegou a comentar com a Leidiane que as amigas falaram que a Leidiane, durante toda a viagem, só quis beber, fazer bagunça, e que nada do que as meninas queriam fazer a Leidiane queria participar, porque a Leidiane só queria estar com uma turminha que ela mal conhecia. Leidiane ficou muito chateada, afinal as amigas sabiam muito bem a situação que ela estava passando naquele momento, tanto com a mãe quanto com o término. Depois disso, elas acabaram se distanciando cada vez mais. Hoje, a Leidiane conversa com uma das amigas, mas bem esporadicamente assim. Tem as amigas em rede social, vê sobre a vida delas, mas não tem a mesma interação do que antes, nem mesmo com a Natália ela conversa tanto quanto antes. A Leidiane queria a opinião de vocês para saber se ela está errada em ter seguido a programação. E ela disse que ela realmente extravasou, brincou com o pessoal, saiu, mas tudo dentro da normalidade, nada escandaloso de ficar bêbado no meio da rua, gritar, sabe? Nada disso, ela bebeu ok, assim. E ela ficou chateada pela forma que as amigas falaram dela, dessa questão da bebida e tudo mais. Ficou chateada porque as amigas falaram aquilo pra Natália. E assim, né, gente, muito chato. Se estava lá na programação Arraial da Ajuda na quarta-feira de manhã, elas queriam ir na terça de manhã. Se estava a Passarela do Álcool para ir na sexta-feira à noite, elas queriam ir na quarta à noite. Uma coisa que não tinha necessidade, era simplesmente seguir o roteiro que você iria passar em todas aquelas mesmas áreas turísticas. Ah, quer comer uma pizza mais cara? Beleza. Quer ir no aquário? Beleza. Mas respeitar também que nem todo mundo quer fazer a programação do aquário, nem todo mundo quer fazer outro tipo de coisa, tanto que as amigas eram as únicas que faziam programações fora do que estava estipulado dentro do pacote de viagem que elas tinham comprado. E aí a Leidiane quer a opinião de vocês para saber se ela tá certa ou tá errada, mesmo que isso aconteceu há alguns anos e que não vai ter um desdobramento a respeito dessa história. Ela quer saber se ela teve atitudes realmente erradas mediante as amigas, que ela sim se divertiu, bebeu, mas que foi tudo dentro da normalidade e ela aproveitou a viagem, cada momento da viagem, para poder se divertir, extravasar, mas fazendo aquilo que estava dentro do combinado, dentro do pacote que elas haviam comprado. E que em momento nenhum as amigas falaram com ela que iria fazer outras programações durante a viagem. Se fosse para viajar e ir nos lugares fora do programado, seria melhor ter comprado um pacote de viagem que não tivesse essas coisas inclusas, porque aí você fazia o que bem quisesse, né? E eu sou a favor da Leidiane, porque eu acho que o combinado não sai caro. E eu acho que quando você se programa para fazer uma coisa, X é aquilo que está estipulado, chega lá,
você resolve fazer X, Y, Z, e se as pessoas não concordam com você, você acha que os outros estão errados, é um pouco mais complicado. Só que a Leidiane, ela fica em dúvida porque ela foi a única que discordou de todas as amigas. Então, tinham ali mais 5 pessoas, né? Tinha a mãe da Jéssica com um amigo em comum, mais as outras amigas, e ela era a única que não estava concordando em fazer a viagem fora do programado. Então, ela queria saber se ela realmente está muito errada nessa forma de pensar, mesmo que isso não vá mudar grande coisa hoje em dia. Ela quis contar essa história para desabafar e saber a opinião de vocês. Então é isso, gente. Obrigada por ouvirem até aqui. Deixa a opinião de vocês em nossos grupos. Nós temos um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram. Já aconteceu alguma história semelhante com você? Escreva para mim no boracomeçarpodcast@gmail.com ou me chama no Telegram. É só entrar em nosso grupo do Telegram, me chamar no privado. Você pode me mandar áudio ou texto, o que for melhor. Eu estou ansiosa para ouvir o que vocês têm para me contar. Eu agradeço por me ouvirem até aqui e vou ficando por aqui. Um beijo!